Olá, muito boa tarde. Hoje é o Dia do Trabalhador e de trabalho. Vamos falar da dignidade com que ele deve ser exercido e do respeito pelas leis laborais e pelas pessoas que trabalham. Queremos desenvolver hoje a nossa reflexão com o Américo Monteiro, que está entre nós e que é o coordenador nacional da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos. Boa tarde, obrigado por estar entre nós neste Dia do Trabalhador. Como é que os cristãos e aqueles mais próximos também, nas realidades diocesanas, mais próximos da Liga Operária Católica, vão celebrando este dia? Sei que há recomendações, há debate também a este propósito, o envolvimento dos cristãos na forma de assinalar este dia. Como é que não se deixa passar em branco uma data como esta? Sim, para os trabalhadores, o 1º de Maio, e para os trabalhadores cristãos, o 1º de Maio também, é um dia muito especial. Nós, Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, estamos inseridos no meio, no mundo sindical, no mundo laboral, no mundo associativo, e, portanto, nesta data do dia 1º de Maio, apelamos também à participação, ao integrar-se naquilo que são as dinâmicas dos trabalhadores no geral. O mês de maio é para nós também um mês muito especial e muito específico. Desenvolvemos aquilo que nós chamamos o Dia de Solidariedade, que pode ser em qualquer dia do mês, apelando à solidariedade das pessoas, mas também trabalhando para a sua formação, para o seu sentido de pertença e de presença a este meio de que fazemos parte. E vai havendo esta consciência por parte dos cristãos, no sentido de perceberem que a sua fé também passa pela defesa dos seus direitos, pela defesa da dignidade também naqueles que trabalham, ou é algo que é preciso estimular cada vez mais? Aqueles que são membros da LOC, muitos já vieram da JOC, têm esse sentido de pertença. Mas, digamos, nós estamos abertos a todos os trabalhadores, trabalhamos com todos os que aceitam chegar-se a nós, e a esses fazemos, digamos, apelos, desafios, para que se compenetrem também do sentido de pertença como operários, hoje mais denominados como trabalhadores cristãos, mas o meio operário dos mais desfavorecidos na sociedade em que vivemos, de facto, é um espaço onde as pessoas assimilam, conhecem e participam deste meio dos mais desfavorecidos entre o mundo do trabalho. O que é pedido ao cristão em meio operário? O cristão em meio operário, dentro das características da matriz do nosso movimento, é para que participem da vida ativa no mundo do trabalho, sejam pessoas solidárias com os seus companheiros de trabalho, e aí procurem fazer passar os valores da evangelização. A evangelização do mundo do trabalho é esse o nosso objetivo primeiro. No sentido de que essa evangelização leva ao sentido de participação, de solidariedade, de acolhimento das dificuldades dos seus companheiros, digamos, do participar da dinâmica operária que temos neste meio. Há aquela ideia de que nestas relações laborais do mundo do trabalho, por vezes há um bocadinho um estado de barricada, em que os trabalhadores se colocam de um lado e os patrões do outro. O trabalhador cristão também deve trabalhar na construção de pontes e de diálogo entre estas duas realidades? Eu diria que sim, o trabalhador cristão, mas todos os trabalhadores, digamos. É evidente que o trabalhador, por conta de outrem, está numa situação de prestador, de serviço, de empregado de entidades. Há situações em que, de facto, se criam barricadas na luta por determinados objetivos. Agora, os trabalhadores, que não têm que ser só os cristãos, devem ter sempre o sentido de deixar algum tipo de porta entreaberta para se chegar ao diálogo e para se resolver as situações.
Portanto, não chegar a situações de que não há possibilidades de diálogo. Sabemos que muitas vezes não é da culpa dos trabalhadores que esse diálogo não existe, mas os trabalhadores têm essa possibilidade e têm essa responsabilidade de manter sempre um pequeno nível que seja de possibilidade de diálogo para que as coisas se resolvam e digamos, a dinâmica de trabalho evolua. Que leitura vai fazendo a Liga Operária Católica também em relação a este momento que vivemos, marcado por alguma, digamos, contestação social, muito ligada também a alguns setores profissionais? A contestação social é muito natural nesta altura, não é? O tipo de crise que assolou os países e os trabalhadores em especial foi, digamos, uma forma muito fácil de os trabalhadores reduzirem o seu nível de vencimentos, não é? Porque o nível de vida deu um salto enorme e, portanto, foram quase como que desvalorizado o seu salário, desvalorizado o seu local de trabalho, etc. Portanto, é perfeitamente natural, nesta altura, que haja alguma radicalização. E aquilo que reclamam não é nada injusto, não é? Digamos, é de justiça, que especialmente salários, e especialmente as camadas mais desfavorecidas, estarem no sentido de reclamação de um reequilíbrio dos seus salários ao nível de vida que se nos apresentou. Agora, eu continuo a achar que essa porta entreaberta para o diálogo e para encontrar soluções é fundamental que exista. E, portanto, dentro do período que vivemos, que é um período difícil para os trabalhadores em especial, ao nível de vida, ao nível da habitação, ao nível dos bens essenciais, etc., deu um salto fenomenal, quer dizer que nós perdemos salário, não é? Sem nos tirarem salário, tiraram-nos diretamente. Ora, dentro dessa exigência que é necessário fazermos, há que manter ali uma porta entreaberta para se chegar a um diálogo, para encontrar soluções. Num ou noutro caso tem-se conseguido. Em variadíssimas empresas tem havido luta, mas também tem havido diálogo e tem havido soluções, aumentos médios razoáveis para se encarar os tempos que vivemos e, portanto, esta é uma situação, digamos que, normal nas circunstâncias que vivemos. Ainda assim, Portugal continua a registrar um elevado número de pobres que são trabalhadores com contrato de trabalho, não é? Isso é um problema que foi agravado pela situação de carestia de vida que vivemos. Era uma realidade anterior em decrescimento, muito lento, digamos, mas em decrescimento. Assumimos que agora é uma realidade de novo em crescimento. Todos reconhecem, não vale a pena estarmos com... Toda a gente reconhece que quem trabalha e ganha um salário mínimo nacional, se tem mais alguma pessoa a cargo, está numa situação de pobreza, não é? E depois os custos de tudo aumentaram, a gente fixa-se na habitação, mas em tudo que tenha a ver com a vida das pessoas, houve um aumento que não foi coberto pelos salários. E, portanto, quem estava ali no limite de ser abrangido pela situação de pobreza, está agora a ser apanhado por essa situação. Também vai sendo recorrente em cada ano que estes números são publicados, assistimos sempre a uma tendência que se agudiza da concentração da riqueza num pequeno grupo. Obviamente que há muitas empresas que vivem no limite das suas capacidades, mas há grandes grupos económicos que continuam a concentrar muita riqueza que parece ser pouco distribuída. Ao nível do planeta, digamos assim, com as sucessivas crises, incluindo a pandemia, sabemos que o grande volume de riqueza encostou a muito poucos, não é? Isso também é do conhecimento e dos estudos públicos.
Ao nível mais geral, nós sabemos que as empresas que não produzem valor acrescentado, digamos, não produzem propriamente a riqueza, mas são transformadoras, muitas vezes passam situações muito complicadas. Eu, que sou mais do setor das confecções, do calçado, etc., embora isso tenha dado um salto significativo, mesmo também em qualidade e em evolução, mas os salários não é? E, portanto, e reconhecemos que às vezes do lado de algumas empresas têm que medir muito os seus valores, digamos, que conseguem do produto que conseguem para os compromissos que têm. Mas de facto os trabalhadores têm que ter modo de sobreviver, tenham o trabalho que tiverem. E, portanto, aí sim acho que devia ser nos setores que são fundamentais para o país e sintam essas dificuldades, deve ser intervenção do próprio Estado para equilibrar, digamos assim, o poder das empresas e dos trabalhadores para um nível de vida que depois lhes aparece pela frente. E, portanto, reconhecendo que pode haver em alguns setores dificuldades, e fala-se alguns setores em risco de alguma crise, mas os trabalhadores estão em crise maior. E era preciso atender a isso. Os trabalhadores e os pobres em especial estão em risco de vida, não é? E, portanto, era preciso atender a essas situações. Fala-se hoje muito da precariedade, mas a precariedade é uma realidade que vai além apenas da precariedade salarial. É a precariedade também da relação laboral. Hoje estamos numa era digital e este também é um mundo novo em que começamos a assistir a uma certa desmaterialização da relação laboral, com pessoas que trabalham para plataformas digitais, um bocadinho entregues a si próprias, àquilo que fazem e perante algum problema com pouco apoio ou pouco enquadramento. Isto é um desafio que a LOC também vai estando atenta, é uma leitura que se tem que fazer hoje em dia. Nós vínhamos de uma história de precariado nos setores de mais mão de obra intensiva, digamos assim, de mão de obra intensiva. E essas coisas foram-se transformando. Hoje a precariedade projeta-se também, ou muito mais ainda, junto dessas pessoas com outra formação, com outros conhecimentos, mas que depois não arranjam empregos compatíveis. Também em termos de remuneração. Nós, por exemplo, a questão dos call centers, que todos conhecem e ouvimos falar, que pratica salários muito baixos, com ritmos de trabalho muitíssimo acelerados, etc. Agora, há outro tipo de empresas dessa área do digital que têm muito boas condições, não é? E aí o grande problema é que é uma precariedade diferente. É uma precariedade de não haver ligação entre os trabalhadores. Um trabalhador não sabe o que o outro ganha. Portanto, é o tratamento individual do contacto individual trabalhador-empregador, não é? E aí há gente que ganha muito bem e há gente que ganhará menos bem. A questão é a irregularidade do trabalho. Se acontece alguma coisa ao trabalhador, que proteções, que defesas é que ele tem? De saber quem pertence às vezes à sua empresa, nem isso sabe, não é? São pequenos núcleos a trabalhar um pouco sozinhos e que não têm respostas, não têm conhecimento dos seus colegas. Portanto, é um desafio novo para o mundo sindical, para o mundo operário, para o mundo do trabalho, é um desafio novo. Começa-se a encontrar algumas respostas a nível europeu, em Portugal alguma coisa começa a mexer, mas de facto é preciso clarificar essas situações para que a precariedade também baixe entre esses meios laborais. Estamos também numa fase em que se dão passos em termos de inteligência artificial, de desenvolvimento tecnológico muito avançado e começa-se a perspectivar no horizonte uma oferta laboral que começa a ser apenas para alguns e nem todos poderão ser
programadores ou engenheiros de software. As pessoas com menos qualificações irão viver de quê? Há aqui uma realidade, um tanto ou quanto desconhecida ainda. Não, tem muita razão de ser essa pergunta, porque nós, Liga Operária Católica, defendemos, a nível nacional e a nível internacional, defendemos menos tempo de trabalho para haver trabalho para todos. Nós estamos hoje no dia 1º de maio a comemorar uma data que tem, digamos, os seus fundamentos na luta pela redução do horário de trabalho. Muita gente passou mal há quase 140 anos e por esta vida fora, em Portugal também mais recentemente, para se conseguir uma redução do horário de trabalho. Hoje essa redução tem que ser discutida a outros níveis, para que todos tenham trabalho. Independentemente das pessoas terem acesso à sua subsistência, não é? Deve-se pensar também que todos tenham algum tipo de subsistência, que não sejam, digamos, cronicamente pobres, resolver essas situações, mas aqueles que trabalham os ativos de cada sociedade devem ter acesso ao emprego para com o seu esforço, a sua dignidade, cuidarem dos seus. Ora, isso consegue-se refletindo hoje de outros modelos de organização, de forma a que todos trabalhem menos para todos termos trabalho. É essa a nossa preocupação e defesa, estes 100 e muitos anos depois das lutas do 1º de Maio, esta luta deve continuar no sentido de refletirmos, de discutirmos e encontrar soluções para que mais trabalhadores trabalhem e todos disponham de condições mínimas para a sua subsistência e seus familiares. Vão-se fazendo, por vezes, isso vai saindo nas notícias, alguns ensaios sobre um rendimento universal, prevendo situações em que poderá não haver trabalhadores, porque há quem faça o trabalho, seja inteligência artificial, seja máquinas ultradesenvolvidas. Porém, esta questão do trabalho é crucial para o bem-estar psicológico também da pessoa e para a motivar na vida. Sim, e o que se discute do rendimento básico incondicional, digamos assim, outros atribuem outro nome, não é para que as pessoas não tenham trabalho. Digamos, seria um equilíbrio para aqueles que ou por alguns momentos não têm acesso a algum tipo de situações, porque esse rendimento seria para que ninguém estivesse abaixo de determinado nível. Não quer dizer que não possa estar acima e, portanto, a pessoa deve na mesma procurar ter o seu empenhamento, a sua contribuição. Poderia ser em algumas situações mais na área do voluntariado, etc., porque tinha o mínimo de subsistência para poder estar disponível e se integrar em outras coisas. O mundo tem realidades muitíssimo diferentes. Será difícil a um país encontrar essa solução sem ser em conjunto, pelo menos, de um grupo grande de países que apontassem nesse sentido. É uma discussão que está no princípio, há que não lhe fechar a porta, pode vir a ser algum tipo de solução, mas de facto defendemos essa perspectiva, que é a pessoa participante da criação do seu contributo e a partir daí tirar o seu rendimento para a sua vida, que não tem que ser só de subsistência, não é? Tem que ser uma vida boa. Uma vida boa. E para se ter uma vida boa é preciso melhorar e mudar muitas coisas para que se encontre essa resposta. É preciso também cultivar, por parte do próprio trabalhador, sei que isto às vezes é muito difícil, mas uma atitude positiva perante o trabalho, o emprego, o desafio da profissão. Tantas vezes se suspira no domingo à tarde, porque começa mais uma semana, mas ao fim e ao cabo a experiência do trabalho é uma experiência de sociabilização, de contacto com os outros, com o diferente, também de construção de bem comum. Há muitos empregos que só têm essa parte. A sociabilização, o estar pessoas com pessoas, encontrar bons amigos, etc. Porque em termos de ritmo de trabalho e de tipo de exploração, são muito duras, não é? Portanto,
Nós às vezes vemos o trabalho só como aquilo que se nos apresenta à primeira imagem, não é? Não vemos os que estão lá atrás a fazer, digamos, a empacotar, a esforçar-se para que o mundo funcione. Há empregos ainda muito penosos, nós sabemos que a sociedade evoluiu muito, não é? Estamos felizmente na sociedade em que nós vivemos, haverá noutros países ainda maiores dificuldades, mas na sociedade em que vivemos avançou-se muito nas condições de trabalho, na eliminar muita penosidade no trabalho, mas continua em muitas situações a isso ser uma questão complicada, de muito peso para as pessoas. Falava com algumas pessoas, não vai há muito, porque é que, por exemplo, um trabalhador, uma trabalhadora, neste caso é mais no sentido dos homens, embora ultimamente já aconteça muito ao contrário, que trabalhe 35 anos num emprego noturno, não é? Não teria direito a começar a descansar mais cedo, não é? Ter, por exemplo, um acesso a uma reforma mais cedo, pela penosidade do trabalho que teve. Às vezes pode não ser pela sua dureza intrínseca do trabalho que executa, mas a dureza do tipo de vida que teve que adotar, que nós sabemos que não faz bem às pessoas. Apesar disso, há ainda também muitos trabalhos ainda muito, muito penosos, muito difíceis na sua execução. É preciso atender a essas pessoas, porque em algumas situações as pessoas até nem se importariam de trabalhar mais uns anos, desde que fossem compensadas por isso, mas na maior parte dos casos é de um desgaste muito forte, físico também, mas mental ainda mais. E, portanto, era preciso encontrar respostas para cada situação. Normalmente uniformiza-se nas sociedades, uniformiza-se e há gente que tem muitas mais dificuldades na sua vida, muito mais destrutivas no seu físico, na sua mentalidade, para depois encontrar-se uma resposta para os restantes, pois claro. Muito bem, Américo Monteiro, ficam aqui muitas pistas de reflexão neste Dia do Trabalhador. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Continuaremos atentos ao trabalho desenvolvido pela Liga Operária Católica. Eu e a LOC-MTC é que agradecemos e convidamos todos os trabalhadores a encontrarem-se e ser solidários nesta tarde de 1º de maio e uma saudação a todos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. É o desafio do trabalho digno e para todos neste Dia do Trabalhador. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.